Fala pessoal, aqui é Daniel José, deputado estadual pelo Partido Novo em São Paulo, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o que significa de fato defender a educação como um político. Muita gente fala que defende educação aqui, lá no Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, Câmara de Vereadores, mas pouca gente realmente de fato defende a educação. A gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes de começar no tema, eu gostaria de pedir para vocês, mais uma vez, darem um like no vídeo, clicarem no sininho, se inscreverem no canal para receberem os nossos conteúdos. E fazer com que as nossas mensagens, os nossos vídeos cheguem a cada vez mais pessoas, e assim mais pessoas podem se instruir melhor e saber como que de fato se defende a educação na política e o que a gente tem que cobrar dos nossos representantes. Bom, como eu disse no início do vídeo, eu sou deputado estadual e na Assembleia Legislativa eu sou vice-presidente da Comissão de Educação e a principal bandeira que eu tenho no meu mandato é a educação. Obviamente, eu não estou sozinho nessa luta, né? Muita gente também fala que defende a educação, mas quando você vai ver na prática a qualidade do trabalho que é realizado por boa parte desses parlamentares, eles não são de fato defensores da educação. Tem duas categorias de políticos que defendem a educação, na verdade três categorias. A primeira delas são os corporativistas, são aqueles que defendem a classe de professores, aquele que defende os funcionários públicos, né, e usam a bandeira da educação como forma de na verdade, defenderem classes corporativistas, né, mas de uma certa maneira escondendo tudo isso por trás de uma suposta defesa da educação. O segundo grupo é aquele que é repleto de boas intenções, mas que não se baseia em evidências e não tem uma visão de resultado. Então, o que eles querem fazer? Eles têm uma ideia na cabeça ou recebem alguma reclamação, logo eles já escrevem um projeto de lei e protocolam esse projeto de lei sem ter feito nenhum estudo, sem ter entendido de fato qual era o problema, se o problema poderia ser resolvido com aquele projeto de lei ou não. E aí vem uma série de projetos absurdos que chegam na Comissão de Educação para a gente discutir, obrigando o Estado a fazer isso, a fazer aquilo, enfim, tem projetos de todos os tipos e todos eles fadados ao fracasso, porque não tem nenhum tipo de análise, nenhum tipo de estudo ali por trás. E o terceiro grupo é aquele que defende a educação com base em evidências. Esse grupo é um grupo muito pequeno, né? É um grupo muito disperso, né? Tem pouquíssimas pessoas que fazem isso no Brasil. E o que eles têm em comum, né? Em primeiro lugar, eles têm uma visão de resultado. Em segundo lugar, eles fazem políticas públicas baseadas em evidências, que já virou um chavão, mas é algo realmente muito importante que a gente vai falar daqui a pouco. O que é ter visão de resultado? Para você avaliar se a qualidade da educação é boa ou não, obviamente no Brasil ela não é boa, você tem que buscar entender qual que é o objetivo da educação em primeiro lugar. No limite, é preparar para que todas as crianças e jovens tenham oportunidades, né, de se desenvolver ao longo da sua vida, elas se prepararem para serem bons profissionais, bons cidadãos, bons indivíduos, né? Então, elas serem pessoas boas em relação à sociedade, pessoas boas em relação ao ambiente e mercado de trabalho, né? Então, que sejam pessoas produtivas. Para entender se de fato esse objetivo está sendo cumprido, a gente tem que escolher indicadores, né? E se a gente fosse pensar no mundo ideal, quais seriam os melhores indicadores para a gente medir e avaliar se de fato esses três objetivos estão sendo cumpridos, a gente poderia pensar em vários indicadores que hoje não existem, como por exemplo índice de adequação do conteúdo ensinado com relação às necessidades do mercado de trabalho. Então isso poderia ser um indicador, né? Um nome grande, mas a gente poderia criar um índice para medir o quanto daquilo que está sendo ensinado para os alunos hoje, o quanto que de fato pode ser utilizado no mercado de trabalho, o quanto que daquilo é útil para o mercado de trabalho. E a gente vai ver que esse número não vai ser tão bom provavelmente. A gente não sabe afirmar com certeza, porque a gente não tem esse indicador mensurado, né? Então, hoje em dia a gente não consegue avaliar isso. Então tem vários indicadores que a gente deveria levar em consideração para avaliar de fato a educação, mas que eles não existem. E o que o mundo decidiu avaliar na educação, né? Tem o PISA, que é a avaliação internacional, que mede o desempenho de alunos do mundo inteiro, né? E o que foi escolhido se avaliar nesse exame internacional no PISA? Três coisas: a aprendizagem de matemática, a aprendizagem da língua do país, né, do idioma do país, no nosso caso português, e ciências.
Isso foi o que o mundo escolheu, né, para avaliar a educação. A gente no Brasil mede bastante a educação, tem muitas métricas, né, mas a gente tem sobretudo o IDEB, que é um indicador de desenvolvimento da educação básica, que é calculado com base numa prova feita nacionalmente, uma prova que todos os alunos têm que fazer no ensino fundamental, e que, no final de contas, né, esse IDEB ele é composto pelas notas desses alunos e mais alguns indicadores de fluxo, que basicamente qual que é o percentual de reprovação e de abandono escolar. Então ele leva em consideração, no final de contas, 4 coisas: aprendizagem de português, aprendizagem de matemática, abandono escolar e taxa de reprovação. Então esses são os principais indicadores que compõem o IDEB, que é aquela nota de 0 a 10 que avalia a qualidade do ensino naquele município, ou naquela escola, ou naquele estado. Então, ou no Brasil também como um todo, em diversas etapas de ensino. Então esse é o indicador que a gente tem. Então, a partir do momento que a gente tem esse indicador em mente, o que é trabalhar como um político voltado para resultado, né? Você buscar melhorar esses indicadores, melhorar português, melhorar matemática, reduzir o abandono escolar, reduzir as taxas de reprovação. Além disso, né, tem um papel importante do deputado, né, do parlamentar, de fiscalizar o poder executivo e cobrar que os estados, que o governo federal também mensure ciências, por exemplo, que ainda não está sendo avaliada nas escolas como deveria ser, uma vez que o mundo decidiu medir essas matérias, né? Então, quando eu, pelo menos no meu trabalho, né, como deputado estadual, o que eu busco fazer? Eu busco pensar em projetos de lei, eu busco fiscalizar o poder executivo para melhorar esses indicadores, né? Então, se eu estou criando uma lei que, no final de contas, não vai aumentar a aprendizagem dos alunos de português, ou não vai contribuir para aumentar a aprendizagem dos alunos em matemática, ou a reduzir o abandono escolar. Então, tudo que eu busco fazer está sempre orientado para esses indicadores. Vamos tentar melhorar cada um deles. Como eu disse no início do vídeo, né, os 3 grupos, né, os 2 primeiros, aquele grupo corporativista que defende a classe de professores e tudo mais, e aquele grupo bem intencionado, mas pouco baseado em evidências, eles não estão olhando para isso. Eles não estão querendo saber se os alunos estão aprendendo mais português e matemática. Não é que eles não estão querendo saber, vários deles até têm boas intenções, mas eles não orientam o trabalho deles para esse resultado, que os alunos aprendam mais português e matemática, tenham menos reprovação, menos abandono escolar. Então, eles já se perdem nesse início, né? Sobretudo o primeiro grupo dos corporativistas, esse eu acho que é o pior de todos, porque eles falam: nós defendemos a educação, e chega lá, só busca defender a classe de professores, que é algo legítimo, né? Não estou falando que não é legítimo, é legítimo, mas não é defender a educação. Esses caras não podem falar que eles estão defendendo a educação, estão defendendo os professores, é outra história. Agora, defender a educação é defender que os alunos aprendam mais, que eles se preparem mais para o futuro, e isso não é o escopo de alguém que trabalha com pauta corporativista. Agora, você falou tanto assim, Daniel, de evidências, né, políticas públicas baseadas em evidências, que já virou aquele chavão, todo mundo fala, né, virou moda. Mas o que é isso de fato? Tá bom, eu, Daniel, quero contribuir para que as notas dos alunos melhorem, para que eles aprendam mais português, aprendam mais matemática, tenham menos abandono escolar. Como que eu faço isso? Quais são as medidas que eu tenho que fazer que vão dar mais resultado? Aí que entram as evidências, né? Um bom estudo, ele é realizado de uma forma com método científico e de uma forma praticamente experimental. Então, se eu quero testar, por exemplo, se uma medida é efetiva ou não para reduzir o abandono escolar, eu vou aplicar aquela medida em um local, eu não vou aplicar em outro, e eu vou avaliar os resultados dos dois grupos, né, no grupo de tratamento e no grupo de controle, e aí, no final de contas, eu vou fazer uma avaliação estatística que vai me munir, né, dos dados para que eu possa tomar as decisões se aquela interferência, né, se aquela política pública deu resultado ou não. E vários centros do mundo, né, vários centros de estudo, por aí vai, de universidades, de órgãos, de institutos ligados à educação, fazem essas pesquisas o tempo inteiro. Então a gente já tem muitos dados, muitas informações sobre aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Então, a partir desse instante, a gente tenta ver, dentre aquelas coisas que funcionam, que dão resultado concreto em reduzir o abandono escolar, aumentar a aprendizagem, essas medidas, né, quais delas podem virar lei, faz sentido elas virar lei, ou quais delas a gente pode cobrar o executivo, o Poder Executivo, a Secretaria Estadual de Educação ou o Ministério da Educação para que implementem essas medidas. Então, isso é trabalhar de maneira com uma orientação para resultados e baseada em evidências. Então, pouquíssimos parlamentares no Brasil fazem isso hoje. Pouquíssimos. Se a gente tivesse um número maior de parlamentares cobrando
né, nesse nível, a gente teria condições muito maiores de melhorar demais a educação, porque a gente pararia de olhar para essas coisas que são geralmente populistas, que políticos defendem, que é mais salário para os professores, que de fato precisa ser valorizado, mas ao mesmo tempo as evidências mostram que você simplesmente aumentar o salário do professor não aumenta a aprendizagem nem reduz o abandono escolar, e para você atingir esse objetivo você tem que mudar a forma de contratação dos professores, a forma do desenho em como os professores trabalham, que aliás também pode ser um tema para um outro vídeo aqui com vocês. Se a gente quiser melhorar a condição dos professores, tem um debate gigantesco que transcende a questão salarial, né? Tem vários pontos que a gente tem que levar em consideração para valorizar a carreira do professor e para fazer com que seja uma carreira mais atrativa e mais bem desenhada para permitir que os professores sempre melhorem e evoluam. Enfim, o ponto principal, né, que eu acho que é importante falar aqui para vocês é que a gente, no final de contas, é um grupo muito pequeno, né, de parlamentares, e se a gente tivesse mais e mais pessoas, a gente pararia de defender essas bandeiras que sempre, né, os políticos falam, né, de salário dos professores e de reforma de escolas, então cobrir a quadra da escola. Desculpa, mas se você cobrir a quadra da escola, tudo bem, é algo bom, mas será que aquela é a melhor maneira de você alocar os recursos visando o resultado? Provavelmente não. Provavelmente se você tivesse outras práticas, então avaliações mais recorrentes, por exemplo, né, se você pudesse ali na escola também mudar o sistema de gestão para que seja uma gestão mais eficiente. Na Secretaria de Educação isso é fundamental, então, o sistema de gestão é extremamente importante para que os recursos públicos da educação sejam utilizados de uma forma mais orientada para resultados, como eu já disse 1000 vezes nesse vídeo. Então esse tipo de coisa que a gente está buscando trabalhar, e é para isso que eu oriento o meu trabalho, e para mim meu mandato vai ter valido a pena se daqui 2 anos e meio, né, ou aqui no meu relógio 951 dias, quando acabar o meu mandato, né, eu falar, poxa, eu consegui aprovar projetos de lei, consegui fiscalizar o executivo de forma que, se eu não tivesse aqui, as notas dos alunos daqui a 10 anos no IDEB seriam menores do que vão ser. Entendeu? Então essa avaliação, esse é o impacto que eu quero causar com o meu mandato, e eu acho que é importante falar disso, é importante fazer esse vídeo, apesar de não ser um tema muito, né, sexy e tal, um tema muito que as pessoas têm interesse, mas é importante registrar, é importante fazer esse vídeo aqui pra vocês. Se tem uma batalha que é importante a gente fazer no Brasil hoje é a educação, né? A gente não tem como desenvolver o país no médio e longo prazo se a gente não melhorar a qualidade do capital humano, né? Ou seja, aumentar a produtividade das pessoas, aumentar o nível de preparo delas para aproveitar as oportunidades que elas têm ao longo da vida e para produzirem mais e se realizarem mais, né, como pessoas. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver essa perspectiva orientada para resultado e baseada em evidências. Então, eu espero que para vocês que estão assistindo tenha sido interessante. E eu desejo para vocês aí que vocês consigam cobrar cada vez mais os seus representantes, que a gente consiga ter cada vez mais pessoas entrando na política com essa lógica, para que a educação no Brasil consiga de fato evoluir e a gente não fique aqui sempre discutindo os mesmos pontos, discutindo infraestrutura de escola, discutindo pontos que no final de contas não vão impactar o nível de aprendizagem de português e matemática, não vão impactar a redução do abandono escolar e da reprovação. Valeu, obrigado aí por assistirem, e se vocês gostarem, passem esse vídeo aí para as pessoas que estão próximas de vocês. De repente vocês conhecem alguém que trabalha com educação, que é professor numa escola pública, enfim, e a gente pode começar aqui uma discussão aqui embaixo nos comentários sobre o que é definir de fato a educação. Beleza? Valeu, obrigadão!